Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Rafa. E hoje nós vamos falar sobre a questão do neopentecostalismo e a política na América Latina. Então, venham comigo. Antes da gente falar sobre o neopentecostalismo, é importante a gente retomar a história de como esse movimento se desenvolveu pelo mundo. E essa história começa há mais ou menos um século, quando lá nos Estados Unidos se instalou uma disputa entre teólogos conservadores e teólogos liberais. O movimento pentecostal ele não está necessariamente vinculado a essa disputa, mas essa disputa é importante para a gente entender o que é que o movimento pentecostal rejeita nessa disputa e o que é que ele toma a partir dessa disputa. Então, voltemos a um século atrás. No final do século XIX e início do século XX, há um processo de secularização em grande velocidade. O maior exemplo disso é o que aconteceu em Harvard, onde sempre haviam tido reitores que eram teólogos. Pela primeira vez, no final do século XIX e início do século XX, eles têm um reitor que é um cientista, que é o Charles Eliot. E em 1909, Charles Eliot fez um discurso a respeito do que ele chamava de a religião do futuro. E ele expôs então alguns aspectos que ele considerava que seriam predominantes nessa nova forma de religiosidade. Então essas características são: 1. Essa religião ela não teria um dogma, ela não seria uma religião dogmática. 2. Ela teria apenas um único mandamento: amar a Deus. E esse amor a Deus seria manifestado pelas ações de caridade e ações sociais. 3. Então, religiosidade, não haveria livros sagrados, não haveria textos ou mandamentos sagrados. Também não haveria, nessa forma de religiosidade, segregação em diversas igrejas, religiões, né? Ela seria uma forma de religiosidade e não religiões organizadas, propriamente dita. A quarta característica dessa religião é que a verdade seria uma verdade laica. Ela não seria, então, detentora do monopólio do verdadeiro e discriminatória do falso. É importante ressaltar como que esse discurso do Eliot, ele manifesta qual que era a perspectiva científica dos cientistas daquela época. Eles estavam propondo, então, uma nova forma de religiosidade que não necessariamente iria interferir ou intervir no desenvolvimento da ciência. É óbvio que isso não foi muito bem acolhido, principalmente por um grupo, que é o grupo dos teólogos conservadores. Entre os teólogos liberais, a visão do Eliot ela era bem aceita, até porque os próprios teólogos liberais eles acreditavam que a escritura, por exemplo, deveria ser lida a partir de um viés cultural, ou seja, que o que estava escrito na Bíblia havia sofrido interferências da sua época e da cultura em que ela foi escrita. Eles acreditavam também que muitos dos milagres que aconteceram eram, na verdade, formas imaginativas de explicar fenômenos naturais. Além disso, os teólogos liberais eles eram muito mais favoráveis ao desenvolvimento da ciência e às verdades científicas do que os teólogos conservadores. Então, por exemplo, um dos temas que estavam em bastante disputa entre os teólogos conservadores e os teólogos liberais era a teoria da evolução. Para os teólogos liberais, a teoria da evolução era uma das formas de explicar a criação de Deus. Deus havia nos criado a partir de um processo evolutivo. Enquanto os teólogos conservadores não acreditavam nisso, achavam que a teoria da evolução é, na verdade, uma heresia e que por isso não deveria ser bem aceita, muito pelo contrário, deveria ser criticada maximamente possível. Mas também é bem interessante observar que houve um movimento no início do século XX que fez com que a religião fosse um tanto contraída dentro de certos limites. Esse processo de secularização levou ao medo e ao pavor por parte dos teólogos conservadores que se sentiam cada vez mais encolhidos no mundo. Então, no exemplo que eu dei de Harvard, já não era mais liderada por um teólogo, mas sim por um cientista. A teoria da evolução estava fazendo sucesso. Algumas pessoas, mesmo dentro do meio religioso, já eram favoráveis a ela. Então o que se sentia muitas vezes é essa apreensão em relação a essas mudanças que estavam acontecendo. Isso é muito bem registrado por uma historiadora inglesa chamada Karen Armstrong, e ela faz todo um trabalho de
recolher esse material historiográfico e nos mostrar como que houve uma certa paranoia naquela época em relação ao desenvolvimento científico e ao processo de secularização. A Karen também conta que houve uma reação imediata. O Charles Eliot fez esse discurso em 1909. Em 1910, os teólogos presbiterianos reunidos em Princeton por causa de um seminário teológico resolveram então lançar o que eles chamavam de a teologia dos fundamentos, ou a recuperação dos fundamentos teológicos do cristianismo. Eles produziram então uma tese de que haviam 5 fundamentos essenciais para a fé cristã, e que são, eu cito, a infiabilidade das Escrituras, o nascimento virginal de Jesus Cristo, a remissão dos nossos pecados por meio da crucificação de Jesus, a ressurreição de Cristo na carne, e por fim, a realidade objetiva dos milagres, principalmente dos milagres de Jesus. Então esses 5 dogmas eram considerados por esses teólogos como dogmas fundamentais, e eles receberam então apoio financeiro, né, de Lyman e Milton Sturt, que financiaram. Esses dois eram irmãos que eram da indústria petrolífera, e eles financiaram então a publicação de 12 folhetos intitulados Os Fundamentais, que foram então distribuídos nos Estados Unidos inteiro. Em média foi distribuído cerca de 3 milhões de cada um desses folhetos. Então vocês podem imaginar o quanto isso foi disseminado nos Estados Unidos nesse período de 1910 até ali por volta de 1919, mais ou menos. Esse movimento teve muita força. E é esse movimento que ganha então o nome de fundamentalismo, ou os fundamentalistas, porque eles estavam então defendendo aquilo que eles acreditavam ser os fundamentos da fé cristã e os fundamentos necessários para toda uma sociedade. O fundamentalismo ele parte dessa perspectiva de que existem fundamentos que estão sendo ameaçados pela secularização e que precisam então ser defendidos, e são fundamentos para a vida em sociedade. Em meio a esse caos teológico, né, então você tem teólogos liberais e teólogos conservadores disputando tanto nas universidades, nas rádios, em diversos ambientes públicos, surge uma nova forma de religiosidade. Essa nova forma de religiosidade surge em meio às igrejas batistas suecas, que eram predominantemente frequentadas pelas pessoas mais pobres dos Estados Unidos. Então você tem os imigrantes e você tem também ali os negros, que frequentam majoritariamente essas igrejas. E é muito interessante a gente não esquecer que essa nova forma de religiosidade, ela vai rejeitar a disputa teológica, porque ela vai se fundamentar na manifestação do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eles se chamam pentecostais. Ou seja, o que eles manifestam não é uma simples postura teológica, mas principalmente, primordialmente, a manifestação do Espírito Santo, que é chamado então do batismo por Espírito Santo. É quando a pessoa recebe o Espírito Santo e manifesta alguns dons milagrosos, como o dom de falar em línguas, realizar milagres, entre outras coisas. No entanto, embora essa nova forma de religiosidade ela nasce desvinculada das disputas teológicas, ela não nasce totalmente apartada dessas teologias. É muito importante a gente ter em mente que as duas perspectivas, seja a conservadora, seja a liberal, possuíam fundamentos teológicos que eram diferentes. Por exemplo, os liberais acreditavam num mundo que estava em ascensão. O desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da ciência, tudo isso havia melhorado a vida humana. E por isso a história humana era a história do progresso, a história do avanço. Estávamos em um processo de avanço e progresso, segundo a perspectiva liberal. Já a perspectiva conservadora era de uma perda de valores, de fundamentos. Era um mundo que estava sendo destruído. E por isso a perspectiva conservadora ela era muito mais pessimista. E nessas duas visões vai surgir então o dispensacionalismo milenarista, que acredita que a história humana está dividida em 7 fases. Cada fase termina com um julgamento de Deus. A primeira fase, obviamente, ela termina com a queda adâmica, né? Quando Adão peca e aí ele perde o paraíso. E nós estávamos então na última fase, e essa última fase acabaria com uma grande tribulação e a guerra do Armagedon, a guerra de Deus contra a humanidade.
Então, na perspectiva dispensacionalista, nós estávamos indo para o fim do sétimo período e que teria grandes calamidades nesses últimos dias. Já a visão liberal, ela acreditava então num avanço. Ela ainda tinha um certo milenarismo, mas o milenarismo dessa forma teológica é um milenarismo fundamentado na esperança, na ideia de que o mundo vai se organizar, que as coisas vão ficar melhores, que o desenvolvimento da tecnologia vai nos levar a um momento onde nós não precisaremos mais sequer trabalhar. É óbvio que essa visão otimista está aí vinculada também com o liberalismo keynesiano e etc., outras formas econômicas e sociais que estão sendo desenvolvidas também nesse período. A gente não precisa ir muito longe para saber qual foi, dessas duas visões, qual foi a que saiu mais vencedora no século XX. É óbvio que quando você tem 1914, você tem Holocausto, você tem Segunda Guerra Mundial, você tem os ataques em Hiroshima e entre outros conflitos, você tem a queda da Bolsa de Valores de Nova York, você tem uma série de outras calamidades nessa era dos extremos. É óbvio que nesse momento faz muito mais sentido acreditar numa visão pessimista e acreditar que de fato estamos caminhando então para uma grande tribulação, para uma guerra inimaginável, onde tudo de ruim vai acontecer. Essa visão dispensacionalista fez muito sucesso principalmente entre aqueles que não podiam usufruir das benesses, dos benefícios da tecnologia e da ciência, que são justamente as classes mais carentes, os pobres, os imigrantes, que estão longe das universidades, que estão fora das disputas, né, filosóficas da modernidade. Então essa população ela tem uma visão pejorativa do desenvolvimento científico e ela tende também, nesses momentos, a acreditar mais nessas visões dispensacionalistas. O pentecostalismo nasce em meio a essas discussões. Ele rejeita as discussões teológicas, né? Ele prioriza a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas, no entanto, ele não deixa de adotar certas perspectivas e certas visões apocalípticas que são desenvolvidas no meio teológico conservador. Isso é muito importante para a gente entender o que é que aconteceu recentemente, ali a partir da década de 70, 80, que houve uma mudança significativa na visão do pentecostalismo em relação ao mundo. Uma visão que até então era muito negativa, muito pejorativa, uma visão que era segregacionista, ou seja, nos afastamos do mundo, não fazemos parte do mundo, não tem nada nesse mundo que nos presta, que seja útil para nós, para uma visão de retorno ao mundo, de integração ao mundo, e que vai levar então esse grupo a uma nova postura política, né? Vai haver uma mudança em relação à política. Por quê? Porque eles vão agora se interessar pela política, vão se interessar pela economia, vão se interessar pela educação e vão começar a querer dominar essas áreas da vida humana. Essa mudança ela acontece justamente quando a gente está chegando ao fim da Guerra Fria, nós estamos ali então deixando de lado uma perspectiva econômica que seja fordista, né? Nós estamos entrando numa nova visão econômica, existe uma relação aí muito grande entre a ideia de empreendedorismo, essa coisa de lute, você vai conseguir o que você quer, também vinculada a uma nova visão em relação ao mundo por parte dessas religiões. Mas antes de tudo, é importante a gente também falar um pouquinho sobre como que houve o desenvolvimento do pentecostalismo aqui no Brasil. O pentecostalismo no Brasil ele surge ali no início do século XX, principalmente por causa de imigrantes que vieram para cá em missões. Dois desses missionários muito importantes é o Gunnar Wingren e o Daniel Berg, que eles vieram para cá, para a região do norte, foram para o Pará, e lá eles abriram então a Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus é hoje a maior igreja pentecostal do mundo, e ela nasce aqui em solo brasileiro. Outro missionário muito importante é o Luigi Francescon, que vai para a região do Brás, lá em São Paulo, e lá ele vai abrir então a Congregação Cristã do Brasil. O pentecostalismo brasileiro se divide em 3 épocas, conhecidas como 3 ondas, e que vai dessa origem, e aí do crescimento das igrejas Assembleias de Deus, Congregação Cristã no Brasil, entre outras religiões que serão derivadas dessas,
mas que mantém sempre aquele mesmo aspecto, que é uma recusa à vaidade, uma visão segregacionista no sentido de nós não fazemos parte do mundo, e também uma visão milenarista, né, como eu já disse, e principalmente um aspecto é que eles manifestam o dom da língua. Esse momento é o momento em que a fala em línguas e o dom de profetizar, a revelação, são os aspectos mais importantes dessa religiosidade, no sentido de manifestações do Espírito Santo. Essa primeira fase vai durar ali até por volta da década de 40 a 60, né? Então começa ali em 1910 e vai até a década de 40. Na década de 40 para 60 começa a haver uma mudança. É a chegada dos missionários das igrejas mais carismáticas, como a igreja quadrangular, e que eles vão então trazer uma nova forma de religiosidade para o pentecostalismo. Então é uma religião muito mais dinâmica, muito mais ativa, e que tem características de encher estádios, fazer shows, e que vai então ter outros dons também manifestados. Aqui principalmente os dons de cura. Eles vão fazer grandes eventos em estádios, chamar muitas pessoas, são muito mais midiáticos do que os primeiros, e que realizam então esses milagres de cura. Isso vai também ter uma mudança a partir da década de 80, com o surgimento do neopentecostalismo. O neopentecostalismo é um novo pentecostalismo porque ele rejeita as visões dispensacionalistas e ele acredita que nós temos então um mandato de Deus para exercer o ministério cristão não apenas na igreja, mas em outras áreas da vida. O neopentecostalismo ele é marcado principalmente pela ampla exposição midiática, então os telecultos, né? Na internet, na televisão, no YouTube, enfim. E também ele é marcado pela teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, no entanto, ela é filha de uma outra teologia que essa sim ela é mais interessante para o nosso assunto hoje, que é a teologia da dominação. A teologia da dominação, ou teologia do domínio, ela foi desenvolvida a partir de uma apropriação que teólogos norte-americanos fizeram, ali por volta da década de 70 e 80, do neocalvinismo holandês do século 18 e 19. O neocalvinismo, ele acredita que existem as esferas, né? E aí você tem a esfera do governo, a esfera da família, você tem a esfera da sociedade, e que cada uma dessas esferas possui suas regras próprias, suas leis próprias, suas próprias formas de organização, mas que todas elas manifestam, então, a autoridade de Deus. Todas elas manifestam, em alguma medida, a soberania divina. O que os teólogos da teologia da dominação vão fazer? Eles vão se apropriar dessa ideia de divisão em esferas e vão transformar a autoridade divina ou a soberania divina na ideia de domínio cristão em cada uma dessas esferas. Então, dependendo da versão, você vai ter aí os 7 montes, as 7 esferas da sociedade, vai depender do teólogo, mas em geral, né, e aqui de uma maneira muito simplificada, eles acreditam que existem então 7 esferas da vida humana e que cada uma dessas esferas precisam ser dominadas, controladas pelos cristãos, porque só assim elas vão manifestar a glória de Deus. Elas vão manifestar os desígnios de Deus para cada uma dessas esferas. E por que essa teologia ela é tão importante para a gente pensar a relação entre os evangélicos, os neopentecostais e a política? Ela é importante porque essa teologia ela tem uma influência muito grande na América Latina, uma vez que um dos seus principais defensores e propagadores, que é o Peter Wagner, ele se mudou para a Bolívia na década de 80, viveu, se eu não estiver enganado, 80 ou 90, vou deixar aqui nos comentários, e ele então começa a fazer missões no Brasil e em outros países da América Latina. Então o Peter Wagner, ele não é aleatório que na Bolívia as coisas estejam como estão, né? E nem que no Brasil esteja como está. O Peter Wagner ele vinha fazer formação de pastores aqui no Brasil, algumas delas você pode encontrar vídeos até mesmo no YouTube, e ele falava então o que era o mandato de Deus para a teologia do domínio. E esse é um nome que eles dão mesmo, tá? Não é um nome que eu estou dando, é um nome que eles dão. Então ele falava o seguinte, ele falava que o nosso mandato, o mandato de Deus para os cristãos, é o mandato do domínio. Então em 2011 ele explicou o que era esse mandato. Ele falou o seguinte, né? Domínio significa
Controle, reinado, autoridade, significa sobrejugar. A forma como essa palavra é usada no contexto da sociedade significa discipular uma nação inteira. E aí ele completou, ele falou o seguinte: você pensa que a nação do Brasil ela pode se tornar um discípulo de Jesus Cristo? E ele responde: eu acredito que é essa a vontade de Deus. Por que Deus criou o planeta Terra? Ele pergunta. Deus criou o planeta para que nós pudéssemos dominar sobre ele. Essa é a resposta. Tá? Essa teologia ela se fundamenta na ideia de que Deus criou a Terra e deu a Terra para o domínio do homem. Então eles vão lá no início da Escritura, né, vão lá em Gênesis, onde Deus fala que deu todos os seres da Terra ao domínio de Adão. E eles pegam então e falam, o objetivo de Deus era que nós dominássemos a Terra. E nós quem? Os servos de Deus. E aí eles vão criar também a teologia da guerra espiritual, que ela é fundamental, porque cada uma dessas esferas, e agora eu vou falar quais são essas esferas ou esses montes, eles estão sob o domínio de alguém. Ou eles estão sob o domínio de Deus, do povo de Deus, ou eles estão sob o domínio do diabo e do povo que serve ao diabo. E por isso a guerra é uma guerra de conquista desses montes ou dessas esferas da sociedade. A imagem é uma imagem bélica, estamos em conflito, estamos em guerra, e se nós não conseguirmos vencer essa guerra, vence os outros. E tudo aquilo que não está sob o controle dos cristãos, ou dessas formas, né, dessas religiões que adotam essa teologia, eles acreditam então que será utilizado contra eles. Então é uma ideia mais ou menos assim. Se nós não controlamos a educação será contra nós. Se nós não controlamos a mídia será contra nós. Aliás, em tempo, as 7 esferas são a economia, a política, a mídia e os meios de comunicação de massa, a educação, a família, a própria religião e também o entretenimento e a cultura. Então são essas as 7 esferas que eles têm que controlar e que quando eles não controlam, elas se voltam contra eles nessa visão bélica. Aqui há uma mudança, não se acredita mais no dispensacionalismo e nem mais numa visão escapista do mundo. A visão tradicional, ela é escapista na medida em que eles acreditam que vai haver um arrebatamento e que eles serão levados então para o céu, enquanto o mundo é destruído com fogo. Nessa visão, eles acreditam que o reino de Deus virá para a terra. Eles pegam a oração do Pai Nosso, onde fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Eles acreditam que o reino de Deus há de se manifestar na terra e que essa manifestação vai se dar por meio da ação deles, na conquista desses 7 montes ou dessas 7 esferas da sociedade. Então eles precisam conquistar essas 7 esferas ou esses 7 montes, porque assim eles estão preparando a terra para o reino de Deus. Nessa perspectiva teológica também, ela acredita que todos os problemas que nós temos hoje, problemas sociais, então a educação está ruim, corrupção na política, tudo isso é culpa do fato deles não estarem controlando essas esferas. Na medida em que eles controlarem essas esferas, ou seja, controlar a educação, a política, a economia, a mídia, a cultura, as famílias e as religiões como um todo, né? Ou seja, eles teriam uma forma integral em todos os campos da vida, uma visão cristã, esses problemas deixarão de existir, porque aí será o governo de Deus e não mais o governo do inimigo. É importante a gente ter em mente também que o fato de uma religião não receber, não aceitar como verdadeira a teologia da dominação, não significa que ela não sofre influências nas suas visões de mundo dessa teologia. Por exemplo, a ideia de guerra espiritual ou de batalha espiritual, ela influencia hoje a maioria das religiões pentecostais. E ela tem como uma das bases, ou como um dos seus principais elementos formadores e divulgadores, a teologia da dominação, né? Essa dualidade entre um mundo que é dominado pelo inimigo e um mundo que deve ser dominado pelos cristãos, é a base da teologia da dominação. Eu vou citar aqui como exemplo 2 livros de uma autora chamada Maria Emília, ela se autodenomina profetisa, da Igreja Batista, onde ela fala o que é então a batalha espiritual. Nesse primeiro livreto aqui, olha,
intitulado Na Adoração Deus Promete Respostas, esse daqui, ela fala o seguinte: a guerra no reino espiritual é tão real quanto a do mundo físico. Se entramos numa guerra, é para matar ou para morrer. Quer seja guerra física, quer seja guerra espiritual. E por isso, o Senhor está nos trazendo agora mais esse livro para nos libertar. Ele quer falar conosco e nos dar estratégias nessa guerra acirrada contra os adoradores. Eu quero só frisar aqui o que ela diz, né? Que a guerra espiritual ela é tão real quanto a guerra no mundo físico. E que se nós entramos numa guerra é para matar ou morrer, seja essa guerra espiritual, seja essa guerra física. E esse livro foi escrito em junho de 2001, né? Não é algo de hoje. Essa mesma autora, nesse outro livro aqui, olha, Adoração é o maior nível de batalha espiritual, ela diz o seguinte: Deus está levantando um exército de adoradores na terra. Note a expressão exército. Deus está levantando um exército de adoradores na terra. A estes, Ele mesmo se revelará. Nenhum deles será enganado, porque o Senhor lhes dará estratégias de vitórias através da adoração. Aliste-se agora nesse exército. Venha para a tropa de elite, à frente de combate, junto com o general Jesus de Nazaré. Esse livro aqui ele foi escrito em 99, né, em junho de 1999. Então, essa teologia ela se disseminou na América Latina, ela cresceu no Brasil, ela tem esse tom bélico, essa ideia de guerra espiritual. Ela está por trás aí de pessoas como Silas Malafaia, está por trás de Marcos Feliciano e está por trás também dessa reorganização que os meios pentecostais e principalmente os neopentecostais fizeram de avanço na área da política, né? Eles acreditam que isso eles estão fazendo, então, os fiéis dessas igrejas acreditam que ao adentrar na política, ao influenciar a política, eles estão vencendo batalhas espirituais contra o inimigo. Se eu digo que existe uma batalha espiritual e que nós estamos em guerra e que essa guerra é real e que ela é para matar ou para morrer, eu acredito que de fato o mundo é uma guerra e que eu estou sendo o tempo todo ameaçado. O efeito dessas formas religiosas é o medo. Então é isso, o vídeo de hoje era mais uma discussão mesmo a respeito dessas questões, trazer alguns dados históricos. Eu vou deixar aqui embaixo algumas recomendações de livros, por exemplo, a Andrea Dipp, uma jornalista, ela fez um levantamento sobre a teologia da dominação. Nós temos aqui o texto da Karen Armstrong, que eu já tinha dito antes, entre outros trabalhos também que vêm sendo feitos nessa perspectiva de tentar entender qual é essa mudança que aconteceu nos movimentos pentecostais recentemente. Então um beijo e até o próximo vídeo.